Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quanticamente, aqui quem fala é a Gil, e hoje eu trago para vocês a leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Leão. Leoninos, leoninas que estão escutando nesse momento, a gente vai fazer a leitura para a sua próxima quinzena, lembrando que as energias são atemporais, então vale para o momento em que você estiver assistindo, e também é uma leitura coletiva, então pegue o que ressoar e o que não fizer sentido você libera para que o universo entregue a mensagem a quem pertence. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhuma novidade. Ô Leão, aqui eu vejo, a gente tem energia de Touro, Virgem e Capricórnio. Quando a gente fala de vida amorosa, eu vejo na energia de vocês uma pessoa que é como se ela fosse ali um pouquinho teimosa. Sabe, a gente veio aqui com a carta da força, mais os 5 de espadas. Só que eu vejo que muito em breve essa pessoa ela vai colocar a mão na consciência e vai começar a perceber que de repente o ideal é entrar num consenso. Vou explicar melhor. Aqui a gente pode estar falando tanto de pessoas que já têm um relacionamento com essa pessoa, quanto de pessoas que se afastaram. Ainda não saiu nada distinguindo uma situação da outra. Mas o que eu vejo aqui é que, na verdade, ocorreu um conflito, porque uma das partes não consegue enxergar o lado do outro, tem uma certa dificuldade. E o que me fala aqui é que essa situação está ocorrendo para que essa pessoa possa amadurecer. Lembrando que pode estar espelhado, a gente pode estar falando de Leão, ou a gente pode estar falando de alguém que Leão esteja lidando. Aí vocês vão adaptar. A gente também tem muito forte aqui a energia de vocês mesmos. Leão. É como se a pessoa, na cabeça dela, ela já entendeu que ela não tá tão certa assim, dentro desse conflito. Lá no fundo ela já sabe. Só que é um orgulho muito grande. Então tem uma certa dificuldade de falar, olha, realmente eu errei. E aí ela fica, igual essa carta da força, que ela é como se ela ficasse se segurando para manter os próprios argumentos. Só que eu vejo que isso traz uma energia de desgaste muito grande. Vamos ver quem mais a gente tem aqui. E, gente, olha. A gente tá falando de um afastamento sim, tá? Carta da Torre. Mas eu vejo aqui que é uma pessoa que ela tá com um conflito interno muito grande. Porque ao mesmo tempo que ela não quer assumir que a outra parte está certa, e aqui a gente pode estar falando de qualquer situação. Por exemplo, sei lá, de repente, sei lá, um quer gastar dinheiro com uma coisa, a gente tem um casal ali, um quer gastar dinheiro com uma coisa, o outro quer com outra. E aí uma das partes não consegue assumir que a forma do outro, nesse momento, é melhor. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem, mas esse conflito pode ter ocorrido por qualquer situação, qualquer assunto. Eu acho que se fosse só questão financeira, não teria ocorrido esse término. Então a gente provavelmente está falando de algo muito mais sério.
E aí, essa pessoa ela fica nesse conflito, porque ao mesmo tempo que ela não quer assumir que ela estava errada, também não quer perder essa conexão. É uma situação bem complicada aqui para essa pessoa. Mas é como eu falei, é porque, infelizmente, a gente só amadurece de alguma forma vivendo algumas dores. Na maioria dos casos, gente. A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas a maioria dos seres humanos, infelizmente, aprendem pela dor. E aqui eu vejo que essa pessoa, ela tá... É uma pessoa ali que tá com dificuldade até para dormir. Mas eu sinto uma energia de uma pessoa bastante teimosa aqui. Bastante teimosa. Agora, essa pessoa... Tá, a gente tem uma pessoa que não quer assumir os próprios erros, né? Não quer assumir que estava errada. A outra parte deu as costas. A gente vê aqui com a Rainha de Espadas e a Torre. Então eu vejo aqui, muito provavelmente, Leão pode ter cortado essa pessoa. Agora aqui tem um outro recado, o seguinte: caso você e essa pessoa tenha filhos juntos, aqui tá pedindo para vocês tomarem muito cuidado para não entrar numa energia de ficar falando mal do outro na frente do filho ou da filha. Aqui tá pedindo um pouco mais de paciência, de resiliência, principalmente quando a gente tá falando de crianças. Adultos também, né? Uma situação um pouquinho complicada, você vê um pai e uma mãe, um falando mal do outro, mas aqui tá em casos específicos, caso você tenha filho com essa pessoa, ou mesmo que não seja com essa pessoa, mas com outra pessoa, aqui o recado é esse: evite falar mal. Enfim, é porque eu sei, gente, às vezes acontece um conflito ou outro e a gente entra numa vibe ali de ficar falando mal do outro, às vezes criticar alguma atitude. Aqui tá falando para você tomar cuidado para não fazer isso perto dos filhos. Às vezes não é nem falar mal, às vezes é falar a verdade, mas mesmo assim é preciso entender que os filhos não precisam entrar em contato com esse conflito, entende? Aqui essa discussão, ela pode estar relacionada a um vício. Um vício. A gente vê aqui com a carta do Diabo. A gente pode estar falando de um vício que, sei lá, gente, às vezes acontece, né? A pessoa bebe muito e aí causa alguns problemas e o outro não pode falar. Eu já vi muito caso assim acontecer e é o que parece que as cartas estão falando. Então, aqui tá falando para você ter muito cuidado, evitar assuntos relacionados a isso perto dos filhos de vocês.
Quando a gente fala de vida material, não os próximos 15 dias. Mas aqui eu vejo aqui uma necessidade de você ficar de olho com uma pessoa, e aqui a gente pode estar falando de família, a gente pode estar falando de colega de trabalho, amigos, qualquer pessoa. Mas uma pessoa aí, sobretudo uma figura feminina. Alguém aqui que de alguma forma pode te causar uma perda. E aqui eu tô falando de perda financeira mesmo. Então tomem muito cuidado com essa coisa de fulana me indicou comprar tal coisa. Ou então fulana me pediu um dinheiro emprestado. Porque eu vejo que em algum momento aí você vai correr o risco de gastar dinheiro à toa, por indicação de alguém. Sei lá, gente, de repente você tem um problema, a pessoa te indica um remédio, às vezes até muito caro. Aí você vai lá e compra o remédio achando que ele vai funcionar e era furada. É só um exemplo. Então vamos supor que seja essa questão do remédio. É preferível você ir ao médico, olhar direitinho o que pode ser feito. Mas tem N coisas aqui que podem acontecer, que podem te causar essa perda financeira. E aqui tá falando também para você se resguardar, principalmente quando a gente fala de dinheiro. Caso eu vejo aqui que agora ali para os próximos meses, você vai estar mais tranquilo, tranquila financeiramente. Sabe, chegam alguns valores a mais que não costumam chegar no decorrer do ano. A gente sabe, né? Até por estar chegando o final do ano. Então eu vejo aqui vocês mais tranquilos. O que me pede aqui também para avisar é para que vocês guardem dinheiro para os próximos meses. Ou seja, por exemplo, sei lá, em novembro você recebeu um valor muito bom, que deu para você pagar as contas e ainda sobrou um pouco. Então aqui tá falando, olha, tenta deixar esse valor ali guardado um pouco, porque lá pro início do ano, porque eu sei que essa tiragem aqui é quinzenal, mas é um recado que tá aqui, eu tenho que falar. Em janeiro, fevereiro ali, vocês podem precisar bastante desse dinheiro. E aqui eu nem tô falando para vocês ficarem preocupados, mas é pelo contrário, vocês guardando o dinheiro, vocês vão ficar mais tranquilos. Em outros casos, aí é uma outra parte da galera de Leão, vocês passaram por uma perda. Pode ser perda de emprego, pode ser perda de... Gente, qualquer perda que envolva trabalho. Perda de clientes. Mas aqui tá falando para você ter um pouquinho só de paciência, porque essa perda ela faz parte de uma transformação na sua vida que precisa vir. Muitos de vocês estão muito preocupados com isso. Então, eu posso estar falando de alguém aqui que realmente perdeu um emprego. Aqui fala o seguinte, olha, esfria um pouquinho a cabeça. Essa perda que você teve, de alguma forma, ela foi necessária. Então, desde já, gente, se a gente pudesse ver tudo que vai acontecer lá na frente, olha, tem certas perdas que a gente até agradeceria. Você tá triste porque, sei lá, de repente perdeu um emprego que te pagava um valor X. E aí, por conta dessa perda, você começa a procurar outro emprego e arruma um que te paga o dobro. Você entendeu? É esse tipo de transformação que eu tô vendo aqui. Muitos de vocês vão até retornar ao estudo depois dessa perda. Então fiquem muito atentos com isso.
E aqui eu vejo um resultado muito bom, vindo justamente dessa perda que vocês tiveram. Então, pessoal, vamos lá tirar o último conselho aqui para o signo de Leão? O que a gente tem de conselho para Leão hoje, espiritualidade? O que Leão precisa ouvir nesse momento? A gente veio com a carta 6 de água, que seria ali a 6 de copas. O nome dessa carta é O Sonho. E essa carta nos convida a ter ali, de alguma forma, um olhar mais racional para os nossos sonhos. Vou explicar melhor. Tem momentos na vida que a gente precisa separar o que é um sonho do que é uma ilusão. E aqui eu não estou falando em momento algum que você não deva sonhar grande. Não, não é isso. Mas aqui é necessário que você transforme os seus sonhos em metas, em objetivos. Conheço pessoas que, sei lá, de repente tem o sonho de ter um carro, sei lá, uma Ferrari. Não é uma ilusão, é um sonho. A pessoa ela é capaz de conquistar. Só que ela tem que entender que para que isso aconteça lá no futuro, hoje ela precisa plantar, ela precisa transformar aquele sonho em uma meta. Porque se a gente fica apenas preso aos sonhos, aquilo se torna uma ilusão. Para você transformar os seus sonhos em metas, em objetivos e começar a enxergá-los como uma possibilidade. Que conselho maravilhoso, hein, Leão? Leão, eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a todos que chegaram até o final. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.